Graça e paz, meus amados do Senhor. Quem está feliz com o nosso Deus? Diga assim comigo: Deus, nós te amamos, independente de qualquer situação. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, adore, adore, adore a Ele. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, adore, adore, adore a Ele. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, adore, adore, adore a Ele. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, adore a Ele, adore, adore, adore. A tua igreja te adora. Teu reino
A tua igreja te adora. Abra sua boca e adore. Abra sua boca e adore. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Bem baixinho agora. Teu reino é sempre eterno, Amém, misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. a tua igreja te adora. 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 Essas palmas podem ser melhor para Jesus. Aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Vamos continuar adorando ao Todo-Poderoso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. É verdade, Pai. E em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Declare
é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas, recaio em tua graça, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso. Declare. Em teus braços é o meu descanso. 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 Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Uma salva de palmas ao Espírito Santo de Deus. Quem está sentindo a presença dele? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém.
riqueza, o saber e o conhecer de Deus. oh aleluia, Senhor. Quão insondáveis Seus juízos e os seus caminhos. toda honra e toda glória seja dada a Ele. A Ele a glória. Solta a sua voz e adore. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Toda honra, toda glória. A Ele a glória. Solta a sua voz e adore. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Toda honra, toda glória seja dada a Ele. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Querido Senhor, nós oferecemos a Ti a honra, a glória, o louvor. Tu és sempre digno. Tu és sempre digno. Ao Senhor a glória, apenas ao Senhor. Aqui está a Tua igreja. Tua igreja tem a alegria, tem a felicidade, o prazer de reconhecer que Tu és o único Deus verdadeiro. Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos. E temos a maior alegria, que é ter o Espírito do Senhor habitando em nossa vida. O Espírito do Deus Todo-Poderoso habita em nós. Que alegria carregamos a Tua presença. O Senhor está em nós e nós estamos em Ti. Este é o pacto, esta é a aliança. Que a nossa vida dê glórias ao Teu nome, que o nosso viver, a nossa caminhada dê glórias ao Teu nome, que o nosso ser dê glórias ao Teu nome, Senhor. Que ao Senhor seja a glória para todos sempre. Queremos continuar Te exaltando, a Ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. A Ele a glória, vamos declarar. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Toda glória mais uma vez, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém. Aplauda forte a Ele, Ele é digno de toda a glória. Aleluia. Pra sempre, amém. Aleluia, glória a Deus. A Ele a glória, amém. Graça e paz, igreja linda do Senhor, que sou felicidade na casa de Deus, diga amém. Glória a Jesus. Podeis assentar, igreja do Senhor. Que bom que estamos juntos nesta noite de quarta-feira. Apesar das fortes chuvas, estamos aqui reunidos para oferecer ao Senhor toda a glória. Amém. Quero convidar você a ir comigo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, a partir do verso de número 28.
texto devera conhecidos, Mateus 11, a partir do verso de número 28. Estou na Almeida 21. Almeida 21, Mateus 11, 28. A Bíblia diz assim: Igreja do Senhor, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Alguém pode dizer glória a Deus? Queridos, veio muito forte o texto de Mateus 11, hoje pela manhã em meu coração, e eu, obviamente, retornei a esse texto, e à medida em que eu fui lendo o texto, Deus colocou uma forte ligação com esse texto de Mateus, com outro texto que eu havia lido recentemente do Antigo Testamento, e eu quero hoje trazer uma palavra acerca do fardo da alma. Esta é a mensagem desta noite, o fardo da alma. E a primeira coisa que eu quero falar desse texto aqui é que originalmente a palavra de Jesus aqui, originalmente ele não está falando de todos os fardos. Originalmente ou primariamente, eu falei a palavra melhor seria essa, primariamente, Jesus estava falando sobre o fardo da lei, porque ele estava falando com os judeus. E era comum que, naquela época, os líderes religiosos colocassem fardos pesados nas pessoas, que o próprio Jesus disse: vocês colocam fardos nas pessoas que nem vocês carregam. Ou seja, colocavam exigências pesadas da lei para o povo. Agora, obviamente, que não é porque uma palavra é primariamente com um objetivo, que ela não alcança outros. Porque, obviamente, cremos que Jesus, ele nos libera dos fardos pesados. Alguém pode dizer glória a Deus? E, basicamente, Jesus aqui, ele faz 3 convites. O primeiro convite, ele diz: vinde a mim. É o primeiro convite para irmos a Jesus. Então, significa que quando nós percebemos na nossa vida que nós estamos carregando fardos pesados, porque a ideia aqui, quando você destrincha o texto, é que quando Jesus disse: vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, significa que pessoas estão cansadas por há muito tempo carregarem pesos sobre seus ombros. Então, o cansaço aqui é aquele cansaço de você carregar um peso acima do que você consegue suportar. E isso por muito tempo. Então, cansado aqui é cansado de carregar pesos acima do que podem suportar. E Jesus disse: é você que está cansado e sobrecarregado, venham a mim. Então, esse é o primeiro convite, é ir a Jesus. Por isso que eu disse que, ainda que primariamente, Jesus está falando aqui do fardo pesado da religião, o fardo pesado que os religiosos colocavam sobre o povo. Se Jesus disse: vinde a mim, Jesus está dizendo: não importa qual é a sua situação, qual é o seu problema, qual é a sua luta, se você vier a mim, eu tenho a capacidade de trazer o alívio que você tanto procura. Alguém pode dizer aleluia? E, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: em momentos como esse, do mundo moderno, é uma coisa maravilhosa recebermos alívio em nossa alma. Quantos desejam isso? Diga glória a Deus. Agora vamos lá. O segundo convite que Jesus faz aqui no texto ele diz assim: aprendei, ok? Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Este aprender de Jesus significa o seguinte: vocês recebiam o ensino religioso, o ensino dos fariseus, dos escribas, que colocam sobre vocês pesados julgos da lei, pesados julgos religiosos, que eles mesmos não carregam, mas querem que vocês carreguem.
Mas eu quero que vocês entendam que quando vocês vêm a mim, vocês receberão um outro ensino. Então tomem sobre vocês o meu ensino. Ou seja, quando eu vou para Jesus, eu não apenas reconheço que Ele pode resolver as questões da minha alma. Significa que para Ele resolver as questões da minha alma, eu preciso me abrir para o seu ensino. Em outras palavras, eu preciso me tornar seu discípulo. Quantos aqui são discípulos de Jesus, diga aleluia. Eu sei que a gente não costuma usar muito essa linguagem, né? É mais comum as pessoas usarem a linguagem de membros de igreja. Realmente somos membros de uma igreja, mas ser membro de uma igreja significa que você faz parte de um corpo, mas este corpo que você faz parte, ele é formado por pessoas que decidiram não apenas ir a Jesus, decidiram permanecer com Jesus, são discípulos e discípulas de Jesus, e você é essa pessoa. Amém? Você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Então, isso que significa ser um discípulo? Significa que você está aberto a aprender, que você está aberto ao ensino. Por isso ele diz, tomai e aprendei. Esse é o segundo convite que Jesus faz, de você se tornar um discípulo. Primeiro ele diz, vinde a mim e agora aprendei de mim. Percebam que quando Jesus diz, aprendei de mim, é de fato para sermos seu discípulo, porque ele diz, você vai olhar para mim e perceber que você vai aprender pelo meu exemplo, porque eu sou humilde, eu sou manso e humilde de coração. Alguém pode dizer glória a Deus? Então Jesus, ele é nosso modelo, ele é nosso exemplo. Precisamos seguir Jesus. Então diga comigo, ir a Jesus e aprender dele. Diga comigo, e aprender dele. Aí ele diz assim, vinde, tomai e aprendei, que eu já expliquei para vocês, que é você aceitar o ensino dele, se tornar o seu discípulo. E olha que coisa tremenda. Se Jesus vai dar alívio à nossa alma, ou em algumas versões ao nosso coração, qual o caminho mais curto para o coração? Porque a Bíblia diz que ele vai trazer alívio à nossa alma, alívio ao nosso coração. Qual é o caminho mais curto para o coração de alguém? São os ouvidos. Por isso que pessoas que não se abrem para ouvir, o coração nunca é atingido. Faz sentido para você ou não? Faz sentido para você ou não? É igual em casa. Um pai e uma mãe, ele não se preocupa primariamente, a mesma palavra que eu usei no início, com filhos que enchem os pais de presentes. Toda hora ele compra um presente para você. Não. Um pai e uma mãe, o que ele dá mais valor ao filho é se o filho o obedece, ouve. Porque Jesus disse, um filho disse ao pai, eu vou até o vinhedo, cuidar do teu vinhedo, e depois o que disse que ia não foi, e o que disse que não ia, foi. Aí Jesus pergunta, qual dos dois fez a vontade do pai? A vontade não é feita com palavras, a vontade é feita com atitudes, com ações. E quantos aqui estão obedecendo Jesus de todo o coração? Amém? Quantos estão obedecendo Jesus de todo o seu coração? Ok, então Jesus disse que, está nos ensinando aqui, que o caminho mais curto para o coração são os ouvidos. Por isso ele disse, aprendei de mim. Você está cansado de sobrecarregado? Ok, senta aqui para mim. Você já reparou que o mundo moderno, ele trabalha o contrário? Quanto mais cansado e sobrecarregado você está, mais o mundo manda você correr atrás. Ele diz assim, sabe como você vai resolver esse problema? Se você correr atrás. Outro dia, porque não é minha área assim, mas outro dia eu estava vendo um camarada que ele era fisiculturista. E a linguagem dele, a priori, parecia estar muito certa. Porque ele disse assim, vocês acham que vocês vão ganhar músculos, vão competir, se vocês pegarem caminhos curtos, encurtados? Ele estava falando exatamente dos anabolizantes, né? Apesar que pelo corpício dele, eu achava que ele usava, né? A gente usa no meio da academia a palavra suco. Pelo jeito dele, ele usava suco. Mas ele estava lá, não.
Aí ele dizia o tempo todo, você tem que aprender a sofrer. Sabe o que é isso aqui? Sofrimento. Você sabe o que é isso aqui? Sofrimento. Aí quando ele fala aquilo, aí as pessoas aplaudindo lá nos comentários, fica parecendo que aquilo dali é uma verdade. Mas percebam, quando você diz que você tem que sofrer, então significa que você está tentando obter resultados como o mundo faz, pelo esforço, e não pela graça e a sabedoria divina. Quanto mais graça e sabedoria divina há na sua vida, menos esforço você vai fazer. Pode ser o que eu estou falando. E eu desafio qualquer um aqui. Quanto mais graça e sabedoria houver sobre a sua vida, menos esforço você vai fazer. Se você está fazendo muito esforço, não é que está errado, mas significa que você ainda está longe do ideal do que Deus quer para você. Quando você tem até aqui, diga amém. Ah, pastor, eu discordo disso. Tá bom. Eu acredito que a maioria das pessoas aqui do mundo moderno, obviamente, você já dirigiu um automóvel ou já esteve do lado de alguém dirigindo um automóvel. O que acontece se você dirigir seu carro forçando ele? Ele vai continuar inteiro, a vida do carro vai ser longa ou das peças, ou você vai estragar esse carro rapidinho e vai ter que consertar ele. O que acha que vai acontecer? Se você ficar usando o seu carro, forçando ele. Vai acontecer o que com ele? Você acha que vai quebrar ou não vai? Vai estragar as peças? Sim ou não? Vai diminuir a vida útil? Pronto. Você acha que o seu fabricante também não pensou a mesma coisa sobre você? Que se você trabalhar forçando, uma hora você vai pifar? É por isso que neste mundo moderno, tantas pessoas são doentes. E doentes de quê? Da alma. Porque estão vivendo com muito esforço. Quando você está aqui, diga amém. Então, o primeiro convite de Jesus disse, vinde a mim. Depois Jesus disse, aprendei de mim, ou seja, se torne meu discípulo. Pare, não seja igual ao mundo. Está correndo, está cansado? Stop. Pare para mim. E aí, terceiro, ele diz, aí, olha só, novamente é antagônico ao mundo. Porque o mundo diz que você deve correr atrás. Deve correr o quê? Repare que no mundo, o pote de ouro está sempre no final do arco-íris. Quem tem que chegar lá? Se você não chegou lá, você é o fraco. Se você não chegou lá, você não está sofrendo. Se você não chegou lá, você é o fracassado. Só que quando você vai para Jesus, Jesus disse, você está correndo, está sobrecarregado, está cansado, está exausto, porque tudo isso está dentro desse contexto. Ele diz assim, ao invés de você continuar correndo, pare para me ouvir. Você vem a mim e se torna meu discípulo. E você não vai aprender só o que eu falo, você vai aprender o meu exemplo, porque eu sou manso e humilde eu sou seu modelo. Você vai olhar a minha vida e vai me copiar. Está claro até aqui? Diga amém. Agora, olhe a sua Bíblia. O texto diz assim, e encontrareis descanso para a vossa alma. É quando você para de correr que você encontra. É paradoxal isso, né? É quando você para de correr é que você encontra. Ele diz, então, o que você mais quer, você vai encontrar quando você para. Para mim, ouvir. Então achareis descanso para a vossa alma. Então, rapidamente aqui, Deus está falando com você até aqui, diga amém. Aqui daria a mensagem da noite, mas assim o Senhor plantou algo no meu coração que eu quero dividir com vocês. Eu comecei essa palavra de Jesus falando sobre que, primariamente, ele está falando do fardo pesado da lei, o fardo religioso que os religiosos colocavam sobre as pessoas que eles não carregavam e queria forçar as pessoas a carregarem. Mas, obviamente, que se Jesus diz, eu vou dar descanso para a sua alma, então você pode levar ele em qualquer situação e ele vai trazer alívio. Inclusive, fardos da nossa alma. E eu quero falar de uma pessoa, e aí foi aí que eu conectei essa palavra que Deus me deu de Mateus 11 com outro texto que eu havia lido recentemente. E eu quero dividir com vocês. Vai comigo, por favor, nós vamos ler duas porções. Vamos primeiro para Ruth, capítulo 1, verso 3 ao verso 5. Eu separei na Almeida 21. Ruth, capítulo 1,
do verso 3 ao 5. Ok. Vocês estão comigo? Diga amém. Então nós vamos ler de 3 a 5 aqui. Então, Elimeleque, marido de Noemi, morreu. O que aconteceu com ele? E ela ficou sozinha com 2 filhos. Então, quando Elimeleque, era o marido, morreu, ela ficou sozinha apenas com seus 2 filhos. Aí o texto continua dizendo, verso 4. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas se chamava Orfa e a outra Ruth. E viveram ali por quase 10 anos. Ok. O marido, pai, morreu, mas eles continuaram a vida. Por 10 anos, eles viveram, casaram, ok, seguiu com a vida. Só que a Bíblia diz, verso 5. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e também sem o marido. Ok, alguém poderia dizer, Noemi entrou na fila para sofrer e entrou 2 vezes. Porque ela perde o marido e em seguida perde os 2 filhos. Lendo o texto, fica parecendo que os 2 filhos morreram de vez, mas não necessariamente. O que o texto está dizendo é que chegou um momento, enquanto Noemi vivia fora de Israel, ela acabou ficando sem o marido e também sem os 2 filhos. Em algum momento eles morreram. Não quer dizer que eles morreram os 2 ao mesmo tempo, não necessariamente. Mas ela ficou sozinha. Diga comigo, sozinha. Diga comigo, sozinha. Ok. Não deixa de ser aqui uma como é que eu poderia dizer, uma fatalidade, né? Você tem uma pessoa que perde 2, em seguida, sim, membros da sua família, e fica sozinha numa terra estrangeira, é uma coisa assim que ninguém espera, ninguém programa isso. Só que a questão toda aqui é que este fato que a Bíblia relata, não fica aqui, ele desdobra. Aqui a Bíblia diz o que foi que aconteceu com Noemi. Noemi estava vivendo numa terra estrangeira, e ela perde o marido e em seguida perde os 2 filhos. E o texto deixa claro que ela já estava sozinha sem o marido e agora está mais ainda sozinha, porque está agora também sem os filhos. Ela não tem mais a companhia do marido, nem a companhia dos filhos. Ela está sozinha. Ok. Vocês entendem comigo que estar sozinho não necessariamente é um estado de alma. É aqui a Bíblia relatando a ausência do marido e dos filhos por morte. Não está falando aqui de alma. Só que o texto lá na frente diz o seguinte. Vai comigo, por favor, em Ruth, capítulo 1, verso 18 a 21. Põe aqui. Ok. Ok. A Bíblia diz então que Noemi decide voltar para casa, certo? Ela se despede das noras e decide voltar para casa. Só que Orfa decide ficar, mas Ruth diz, não, eu vou contigo. Aí é onde começa essa passagem aqui. Quando Noemi viu que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, ela não se opôs mais. Então disse, tá bom, você quer voltar comigo? Quer ir comigo, na verdade, de voltar? Não. Ela estava voltando. Ruth não era de Israel. Aí a Bíblia diz assim, verso 19. Assim, as 2 prosseguiram e chegaram a Belém. Quem foi que nasceu em Belém? Ok. Quando entraram na cidade, houve ali certo alvoroço por causa delas. Você vê que a cidade era tão pequenininha que nada acontecia na cidade, que a chegada de Noemi movimentou a cidade. O rádio comentou, a televisão comentou, saiu no Instagram do jornal local. Todo mundo só falava da chegada de Noemi. Ok? Aí a Bíblia diz, e as mulheres perguntavam, será que esta é Noemi? Né? Pô, Noemi está tão diferente, Noemi cortou o cabelo, Noemi pintou o cabelo, Noemi está assim, assim. Né? As mulheres sabem do que eu estou falando. Sabem muito bem do que eu estou falando. Né? Você perguntar a um homem assim, que sapato fulano estava? Ele vai dizer assim, um sapato preto ou um sapato marrom? Ele não vai dizer, não, ele estava com tênis, sei lá, ele estava com tênis Lacoste. O homem não olha isso, o homem vai dizer cor. Se ele estava com sapato, estava. Que sapato era? Um sapato preto ou um sapato marrom, um sapato branco? Ele vai dizer assim.
Mas a mulher vai dizer assim, não, o salto era alto. Por sinal, salto fino, viu? O bico era assim, dá todos os detalhes, sim ou não? Ainda bem que eu pensei que eu estava viajando. As mulheres perguntam, será que essa é Noemi? Verso 20. A Bíblia diz, mas ela lhes respondeu às mulheres, não me chameis Noemi, mas sim Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito o quê? Amarga. Aí o verso 21 diz, na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos o quê? Vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Até aqui. Aqui você já tem o estado de alma de Noemi. Lá você tem o fato. Por que ela chegou até aqui? Então eu tinha que ler primeiro lá, o fato. O marido morre, um tempo depois os filhos morrem, que não necessariamente morreram os dois juntos. Pode ter morrido em tempos separados, mas só estava dizendo, perde o marido, perde os filhos. Ela estar sozinha não é um estado de alma. É apenas uma situação provocada pelo falecimento do marido e dos filhos. Só que aqui não. Aqui já entra o estado de alma de Noemi. E, gente, a Bíblia deixa claro que... Deixa eu mostrar primeiro isso aqui, ó. Provérbios 15, 13. Põe aqui para mim, Provérbios 15, 13, Bíblia Viva. Põe aqui para mim. Provérbios 15, 13, na Bíblia Viva, por favor. Provérbios 15, 13, Bíblia Viva. O coração alegre deixa o rosto mais bonito. Um coração triste tira o ânimo e a disposição de enfrentar o quê? A vida. Ok? Então, o coração triste de Noemi tirou dela a disposição, o ânimo de enfrentar o quê? A vida. Mas a Bíblia deixa claro que o seu mundo exterior, que é o rosto, ele é impactado pelo seu mundo interior, e nunca o contrário. Não adianta você pentear o cabelo, não adianta você fazer a sobrancelha. Essa semana mesmo eu vi uma mulher que cobrava 12 mil por sobrancelha. Eu disse, meu amor, pode seguir essa mulher, vai que você é tentada. 12 mil, eu tive essa mulher cria uma sobrancelha nova para você, né? Por 12 mil reais. 12 mil. Aí tudo bem, irmão. Mas vamos lá. Não adianta você querer arrumar aqui fora, se aqui dentro estiver bagunçado. Você nunca vai se achar bem, se no seu interior as coisas não estão arrumadas. É o que o texto está dizendo. Primeiro é o coração. Deu para entender porque Jesus disse, pare para eu tratar o seu coração. Deixa eu tratar o seu interior. Porque a sua vida aqui fora vai ser reflexo da sua vida aqui dentro. Está fazendo sentido para você ou não? É por isso, não estou generalizando, é por isso que pessoas que têm problemas de estima, normalmente são muito consumistas. Porque elas tentam aplacar a dor da sua alma comprando coisas. E quanto mais coisas elas compram, mais elas percebem que não adianta nada. Elas continuam sentindo com a alma abatida. Mas vamos lá. Um outro texto, vocês estão me acompanhando, diga amém. Bíblia, irmão, Provérbios capítulo 15, Provérbios 15, verso 15, nova tradução na linguagem de hoje. Põe aqui. 15, verso 15. Olha o texto. Todos os dias são difíceis. Diga amigo, todos os dias são difíceis. São difíceis para todo mundo? Não. Para os que estão o quê? Aflitos. Repare, a vida aqui fora é difícil para quem tem um problema lá dentro. Qual o problema lá dentro? A Bíblia diz, estão o quê? Aflitos, angustiados, oprimidos. Mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Você pensa, sua vida não é a sua vida. A sua vida é resultado de como é sua alma. A sua vida é a leitura que você faz dela. Às vezes sua vida não é nem tão ruim assim. Você que acha que ela é ruim por causa do estado de sua alma. Você detona a sua vida, você pinta a sua vida pelo estado de sua alma.
O pintor da aquarela é você. Você pintou essa aquarela. Você deu os tons à sua vida. Vou dizer de novo, vocês estão me acompanhando sim ou não? Vocês estão me acompanhando sim ou não? A Bíblia diz que o rosto reflete o coração. Alguém está ouvindo ou não? A Bíblia diz que seu mundo exterior, ele é comandado, dirigido, influenciado pelo seu mundo interior, que é o seu coração, sua alma. E a Bíblia diz, a vida é difícil para quem está aflito, a vida é aqui fora. O aqui fora é influenciado pelo interior da pessoa. Ou seja, nunca vai ter um dia bom para você, se a sua alma não estiver boa. Mas a Bíblia diz que também é o contrário. A vida vai ser sempre maravilhosa para quem é feliz aqui dentro. Alguém vai dizer aleluia? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Nunca peça para alguém te fazer feliz. Isso não existe. Porque uma outra pessoa, por mais que ela te ame, ela está do lado de fora. Biblicamente, a felicidade é algo interior. Você é que tem que alcançar em sua relação com Deus. Os melhores casamentos são quando duas pessoas já felizes se encontram. Elas vão dividir essa felicidade. Alguém pode dizer aleluia? Alguém pode dizer glória a Deus? Estão me acompanhando? Então diga assim comigo. Não é a vida difícil que torna meu coração triste. É meu coração triste que torna a vida difícil. Ok. Estou falando sobre o fardo de quê? Diga comigo, da alma. Primeira coisa que eu vejo aqui no texto. Vou ler de novo aqui o texto. Vou ler por aqui, mas é o mesmo texto que estava lá. Primeira coisa que eu vejo aqui, Noemi, vão anotando que tudo isso demonstra alguém que tem fardo na alma. Primeira coisa, Noemi se queixou. Diga comigo, Noemi se queixou. A Bíblia diz, quando Noemi viu, eu estou no verso 18 do capítulo 1 de Ruth. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais. Partiram. Quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa dela. Todo mundo estava animado com a chegada delas, era notícia. Aí a Bíblia diz, será que é Noemi mesmo? Sabe aquilo que as pessoas estão assim dizendo, meu Deus, ela chegou, é ela, tanto tempo. Aí, todo mundo animado, todo mundo soltando fogos, mas olhe para Noemi. A Bíblia diz que quando perguntaram, será Noemi mesmo? Perguntaram as mulheres. A Bíblia diz que Noemi fala como as mulheres. Noemi, porém, lhes dizia, não me chamem Noemi, chamem-me Mara, porque o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Meu Deus, a pior coisa que existe é você conviver com alguém amargurado. Porque uma pessoa amargurada, ela só fala da dor dela para os outros. Deu para entender? Quando todo mundo se reuniu, as pessoas só queriam saber, é como se fosse mais ou menos assim, vocês entendem isso? Você está de volta mesmo, é você? Sabe aquela pergunta retórica? Você está vendo a pessoa, mas você está de volta, porque você está animado. É tipo assim, aquele autoconvencimento de que a pessoa está ali novamente com você. Está claro isso ou não? Mas repare, Noemi joga um balde de água fria. Porque as mulheres estavam animadas, não importa a motivação delas, qualquer que fosse, algumas até por curiosidade. Era a notícia do momento, era a chegada de Noemi. Mas Noemi joga um balde de água fria dizendo, por que vocês estão me chamando de Noemi? Esqueceram que meu nome, Noemi, significa feliz? Não me chame mais de Noemi, não. Me chame de Mara, porque Mara em hebraico é amarga. Eu fico pensando na cara daquelas mulheres. Fez. Uma ficou olhando para a outra assim. Que foi que dei Noemi, rapaz? Gente, uma pessoa amargurada é a pior pessoa para você conviver. Porque ela vai pegar a dor dela e vai passar para os outros. Foi o que Noemi fez. Quem havia perdido o marido e os filhos foram os outros? Foi quem? Mas ela quis passar adiante a amargura dela? Sim. Ela disse, eu sou uma mulher amargurada. Gente,
Aqui nós estamos vendo uma pessoa que por causa de algo do passado, porque já tinha acontecido, senhor, não estou dizendo que foi fácil, entendeu? Eu não estou diminuindo o problema de Noemi. O que eu estou demonstrando para vocês é que o problema, o fato na vida de Noemi, que é a perda do marido e a perda dos filhos, desencadeou nela feridas emocionais. Está claro isso ou não? Mas repare, essa ferida emocional que ela estava manifestando no presente, não era algo do presente, era algo do quê? Seus problemas de alma não são de coisas do presente, você está manifestando agora. Mas são coisas de lá de trás que estão mal resolvidas. Coisas que você não resolveu. E aí você se tornou uma pessoa o quê? Amarga. É aquela menina que chega em casa e diz assim, mamãe, eu encontrei um rapaz, eu estou pensando até em me casar com ele. Aí a mãe, já sabe, né, filha? Homem não presta. Por que a mãe disse para a filha que homem não presta? Ela não conhecia o cara ainda. A minha disse que encontrou um cara que está apaixonado, não sei o quê, e já está até pensando, não é que eu estou apaixonada, né? Outro dia eu vi uma psicóloga, sou apaixonado por ela. A cabeça dela assim, a mulher do cabeção, assim. Sou apaixonado, ela disse, a coisa, é como massagear meu ouvido, eu gosto de ouvir gente inteligente. E a mulher disse assim, os casamentos para dar certo, você tem que sair do estágio da expectativa que você criou. Casamento só dura quando você encara como aquela pessoa é de verdade, não a pessoa que você imaginou na sua cabeça. Casamentos curtos é quando você não consegue lidar com a frustração de que aquela pessoa não é exatamente o que você pensava. Aquela pessoa existia na sua cabeça, era a sua expectativa. Deu para entender ou não? Perfeito isso, é mesmo. Perfeito. Então o que é que acontece com a pessoa que diz isso? Minha filha, homem não presta. De que homem ela está falando? Do da filha? De todos que já passaram pela vida dela, não só o atual, todos. Essa mulher teve uma boa experiência com homens, só que ela se tornou uma pessoa o quê? Amarga. E agora quer passar a amargura dela para quem? Para a filha. E aí vai. Bote isso em vários aspectos da vida. É o cara que às vezes está trabalhando bem na empresa, o cara é feliz na empresa, aí chega um infeliz e diz assim, você não acha que você ganha pouco, não? O que ele está tentando plantar? A amargura dele. Ele acha que ele é um fracassado, ele acha que ele merecia mais, mas é aquela geração que eu falei que as pessoas não plantam e querem colher muito, plantam pouco e querem colher muito. E não aprendem a respeitar o quê? Processo. Que às vezes o cara, antes de ter sido um patrão, ele foi um empregado. E que leva um tempo entre você sair daqui e aqui. E que outra coisa, nem todo patrão também tem muito dinheiro, não, gente. Ainda mais no Brasil. Brasil. Na verdade, irmãos, eu trabalhei com franqueados, uma época da minha vida, quando eu era adolescente, eu trabalhei com franqueados. O que os franqueados pagavam para a gente era proporcionalmente maior do que eles recebiam da franquia. Proporcionalmente que eles pagavam para a gente. Porque a gente recebia vários tipos de comissões para motivar a gente continuar trabalhando bem. Proporcionalmente ganhava mais do que o franqueado. Porque quando debitava tudo que o franqueado tinha que pagar, ele ficava com a muqueca. Esse nosso Brasil precisa ser estudado. Mas vamos lá. A pessoa tenta passar para o outro, que é a amargura, o quê? Então cuidado com quem chega para você e diz assim, você nunca pensou isso não? Você nunca imaginou isso? Ela está tentando passar a amargura dela, o quê? Adiante. Não está fazendo sentido para você ou não? Mara fez isso? Fez. Porque ela mesmo disse, eu agora sou amarga. Está claro isso ou não? Quando você entender até aqui, diga aleluia. Então diga comigo, Noemi se queixou. Vocês entendem o que é se queixar, né? Se queixar, reclamar. Ok. Recapitulando, Noemi se tornou uma pessoa amarga e é insuportável viver com uma pessoa amargurada, porque ela só vai falar da sua dor para as outras pessoas. Segunda coisa que acontece aqui no texto, está tudo aqui no texto, não estou inventando nada, está aqui no texto. Ela teve um fato que eu não estou diminuindo, ela perdeu o marido, perdeu os filhos, mas o estado de alma dela mudou. Ela mesmo disse, minha vida agora é amargura, me chame de amarga. O texto diz aqui
que Noemi se queixou. E o texto também diz que Noemi acusou. Diga comigo, Noemi acusou. Acusação é uma outra coisa que a gente não acha que é manifestação de ferida, mas é. E eu vou lhe mostrar. Noemi fez o quê? Acusou. Verso 21. Noemi disse assim, tudo isso aqui é Noemi, não estou inventando nada. Noemi falou, não mandei ter um escritor perto para escrever o que ela disse. Está aqui, Noemi disse, verso 21, eu parti cheia de alegria. Partir cheia de alegria é uma coisa chamada expectativa. Pense Noemi arrumando a mala. Eu descobri o Paraguai da nossa época. Nós vamos morar entre os moabitas. É o Paraguai dessa época. Está tudo dando certo lá, está tudo maravilhoso. O que Noemi fez? Imaginou. Disse, meu Deus, eu moro aqui num apartamento, 2 quartos. Só tem um banheiro. Quando alguém quer usar, tem que fazer a fila, bater na porta e tal. A gente vai para uma casa top. Já estou vendo a casa. A gente vai ganhar dinheiro. E vai ficar bem. E tal, começou aquela expectativa. Vou levar meus filhos vão achar esposa, vai casar, vai me dar neto. Meus netos vão ir para minha casa vai ter piscina, meus netos vão tomar banho na piscina. E eu vou ficar lá só de boa. Só de boa. Beleza. Vocês entenderam? Criou toda imagem. Eu saí cheia de alegria. Lembra-se que o problema da nossa vida, as nossas frustrações existem por causa das nossas expectativas. Nós criamos muitas imaginações. E às vezes as nossas imaginações não estão associadas de fato com bases reais. São coisas que a gente está criando aonde? Apenas na nossa cabeça. Porque expectativas reais estão associadas a um plano, a um projeto e não a uma imagem. Mas vamos lá. Aí a Bíblia diz assim, então Noemi disse, ok? Deixa eu voltar. Parti cheia de alegria, de mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. De quem era a culpa da frustração, porque repare, se ela saiu de mãos alegre, de mãos cheias, ela tinha o que na vida? Expectativa, assim, que tudo ia ser bom. Ela estava saindo com dinheiro até para começar a investir lá e tal. Aí ela volta de mãos vazias. E aqui tem os 2 pontos. A mão vazia é de não ter mais marido nem filhos e voltar de lá pobre mesmo, porque nos dias aqui bíblicos, as mulheres não se sustentavam. Elas precisavam do marido ou do filho mais velho para sustentá-las. Pois Jesus disse a João, eis aí tua mãe. Porque Jesus, como filho mais velho, deveria sustentar Maria, que não tinha José. E ela passa essa obrigação para João. Já viram isso na cruz ou não? Nunca tinham percebido isso? Ok. A Bíblia está dizendo, então, que Noemi parte cheia de expectativas. As expectativas dela se cumpriu? Não. Aconteceu até o inverso. Ela agora volta frustrada, sim ou não? Sim ou não? Mas lendo o texto, de quem é a culpa da frustração de Noemi? Eu quero ouvir vocês, crentes de Jesus. De quem foi a culpa, segundo Noemi, da frustração dela? A culpa foi de quem? Quem não quis que Noemi cumprisse os planos, os sonhos dela, a expectativa dela? Quem foi que não quis? Eu quero ver, gente, não está pecando não, meu irmão, está na Bíblia. Quem foi, irmãos? Deus. Em outras palavras, se Noemi fez uma acusação, né, ela estava acusando quem? Se a culpa era de Deus, a quem ela estava apontando o dedo? A quem? Quero ouvir vocês, ela estava apontando o dedo a quem? Deus. Não me responda. Alguma vez na sua vida, você culpou Deus pela sua má sorte? Porque isso também, baseado aqui no texto, era um sinal do problema emocional de Noemi. Noemi estava mal resolvida, você entende? Por isso assim, quando você tem uma vida aqui fora, ela é resultado de como está a sua vida aqui dentro. O que Noemi estava manifestando aqui fora, é porque lá dentro estava mal o quê? Resolvido. Não é que porque havia passado um tempo entre a perda do marido e dos filhos, ela estava voltando para casa que estava tudo resolvido. Ela estava agora numa outra terra, com outras pessoas, mas o problema estava o quê? O problema estava onde? Aqui dentro. Coração. É o que o texto diz. Então, Noemi acusou a quem? Está claro.
Está claro. Ela acusou Deus da frustração dela, porque ela criou expectativas. Criou o quê? E é isso que os crentes também precisam aprender, fazendo um parênteses. Sua fé não garante que você vai ter resultado o tempo todo. Eu já disse para você que a fé, ela não só garante milagres, a fé também garante, muitas vezes, que você suporte o processo. Porque às vezes o processo vai ser igual de José, de perdas. Antes de você ganhar, você vai ter que o quê? Perder. Coisa estou entendendo até aqui. Vamos lá. A questão toda é que quando você perde as coisas, será que também você perde a sua fé? Ok. Quando você coloca a culpa em Deus, quando você coloca a culpa nas outras pessoas, você está tomando o papel de vítima. Por quê? Porque quando alguém é culpado, então alguém é responsável por mudar aquela situação e não você mesmo. Deu para entender? Quando você culpa alguém, a gente só encara o lado negativo. Mas se eu estou culpando alguém, então eu também estou responsabilizando esta pessoa de operar a mudança, que é minha. Está fazendo sentido para você ou não? Então, se Deus era o culpado, quem que tem onde que resolveu o problema então agora? Deus. Mas aqui no caso ela está dizendo, Deus não quer. Deus não quer resolver. E eu vou lhe mostrar daqui a pouco que ela achava isso, que Deus não queria resolver. Ela acusou Deus. Então, aqui ela assume papel de vítima. Diga comigo, vítima. Quando você está entendendo daqui, diga amém. Aí vamos aqui, para eu ir para o último ponto. Noemi, ao assumir o papel de vítima, ela encontra um culpado pela dor. A culpa é de Deus pela sua frustração. Porque se eu estou frustrado, a culpa é de alguém. Deu para entender ou não? Se eu estou frustrado, a culpa é de alguém. Porque eu sou a vítima. Deu para entender? Fizeram comigo. Eu saí daqui de boa. Eu fui comemorando, eu fui celebrando. Gente, você não sabe de nada. Quando eu estava indo lá para a terra de... Eu estava orando, dizendo, agora eu vou ficar bem. Porque agora Deus vai abençoar meus planos. Aí ela foi. Chega lá, não acontece nada do que ela espera. Então, a culpa é de Deus. A culpa é da vida. A culpa é do destino. E a gente já sai culpando, e sai culpando as pessoas. Enquanto você culpa as pessoas, você nunca é o responsável pela sua vida. Aprenda isso. Sua vida nunca muda enquanto o culpado é o outro. Não importa se é seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Deus. Se você culpa outra pessoa, você nunca será responsável pela sua vida. Nunca. O responsável sempre será o outro. Quando você está entendendo aqui, diga amém. Quando você está entendendo até aqui, diga amém. Vamos lá. Terceiro e último ponto. Antes do fechamento. Eu vou fazer um fechamento aqui. Terceiro ponto. Então, primeiro, Noemi se queixou. Segundo, Noemi acusou. Terceiro, Noemi questionou. Noemi fez o quê? Questionou o quê? Vamos lá. Ruth, capítulo 1:13. Peraí, antes de eu ler esse, deixa eu ler o anterior aqui, peraí. Esse aqui é o complemento. Vamos aqui para o verso... me dê um minutinho aqui. A Bíblia diz assim, Ruth 1:13, Almeida 21. Vamos ler esse texto aqui. A Bíblia diz assim: por acaso esperareis até que eles crescessem? Esperareis por eles sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a vossa. Meu problema é maior do que o seu. Essa é a leitura que a pessoa faz. Ela é a sofredora, ela é a vítima. Ninguém tem problemas. Quem que tem problemas? Eu. E se você tem problemas, o seu problema é o quê? Pequeno, porque o problema grande é dela. Aí ela diz assim:
A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. A mão do Senhor se voltou contra mim. A mão do Senhor se voltou contra mim. Deixa eu te mostrar outra coisa aqui nesse texto aqui. Deixa eu voltar lá para o texto. Põe aqui para mim, por gentileza, novamente. Põe aqui para mim, de novo, Ruth de capítulo 1, 18. Ruth 1, 18. Pronto, 19. Vai passando, por gentileza, para eu ver a parte aqui. Verso 20. Vamos caminhando. Pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. Verso 21. Aí ele diz aqui. Ele diz assim, ó, é que ela diz, ó, na fartura parti, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Ou seja, a culpa é de Deus, foi Deus que trouxe ela de mãos vazias. Por que me chamais, Noemi? Aí ela faz o questionamento, por isso que eu falei, Noemi questiona, visto que o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Ou seja, em outras palavras, ela faz esse questionamento, por que vocês vão continuar me chamando de feliz? Se o Senhor se colocou contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu. Quando ela questiona, ela está aqui pondo em dúvida a bondade e o cuidado de Deus. Isso é muito forte. A gente pula esses detalhes, mas não pule. Quando Noemi faz esse questionamento, ela está colocando em dúvida a bondade e o cuidado de Deus. Ela diz, por duas vezes, aqui no verso 21 e lá no verso 13, a mão de Deus está contra mim. Só que você tem uma palavra que diz, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor nunca é contra você, Ele é a seu favor. Mas quando você tem feridas na alma, você tem uma perda emocional, você pode achar que Deus está o quê? Remando contra. Foi o que aconteceu aqui com Noemi. Noemi disse, a mão do Senhor está o quê? Contra mim. Ela não está ao meu lado. Então, irmãos, de onde vem isso? Você já parou para pensar? Ou melhor, quem se aproveita dessa situação? Diga comigo, o diabo lança dúvidas sobre o caráter de Deus. Então, o diabo aproveita esses instantes de fragilidade da alma para lançar dúvidas sobre o caráter. Será que é o famoso, será que Deus me ama? Deu para entender? Noemi aqui está vivendo esse momento da dúvida. Será que Deus, se Deus me amasse, eu não passaria por isso? Quando você entender daqui, diga amém. Ele disse, não, eu não estaria passando por isso. Quem é que aproveita essas horas para... Irmãos, o dardo do maligno não é uma lança... Meu irmão, vocês estão lendo a Bíblia, sim ou não? Espera, estão lendo a Bíblia? Já viu? Aí estava até comentando aqui, antes de começar o culto, quanta gente morreu nas batalhas bíblicas, sim ou não? Meu irmão, quantas pessoas foram atravessadas por lanças físicas? Irmãos, o dardo do diabo não é uma lança física. Não tem ponta de metal, não tem cabo de madeira. O dardo inflamado dele, nem fogo tem. O dardo inflamado dele é um pensamento. E que na maioria das vezes, ele pensa em primeira pessoa, para você achar que o pensamento é seu. Ele não diz assim, você já parou para pensar que Deus não te ama? Ele não pensa assim. Ele pensa da seguinte forma. Deus não me ama. Aí o pensamento surge na sua cabeça, você acha que o pensamento é de quem? Seu. Um pensamento em primeira pessoa. Deus não me ama. Porque se Deus me amasse, eu não teria perdido meu marido e os meus filhos. Deus não me ama. E aí você começa a ter dúvidas acerca de Deus. Noemi começou a questionar exatamente nesse momento da vida dela, quando ela se tornou uma pessoa amarga, quando ela se tornou alguém que estava agora... Preste bem atenção no que eu vou falar. Ela estava agora curtindo a fossa e lambendo as feridas. Já viu pessoas que não querem sair da situação que elas estão vivendo? De fossa. Eu já disse, gente, eu já fui do outro lado da fossa. Eu já estive do outro lado. Tem gente que quando está triste, aí vai lá, pega o rádio, o YouTube que bota, aí bota a música triste. Aí bota lá a música triste. Aí bota uma música bem deprimente, bem triste. Dei meu coração para essa moça me fazer feliz.
mas o destino não quis. Não é assim? Olha aí a letra da música. Pare. Eu dei meu coração para essa moça, a outra pessoa que vai me fazer o quê? Mas o destino não quis. Ah, que maravilha. Foi numa mesa de bar, eu desenhei um coração, aí ouve aquela música, e eu jurei não amar ninguém. Aí a pessoa já está triste, vai ficando o quê? Mais triste. Você sabe o que acontece quando tocar aquela música da próxima vez? Ela vai te levar de volta para aquele mesmo lugar. Esse é o poder que a música tem. Tem gente que curte a fossa, e tem gente que gosta de lamber o quê? As feridas. Uma pessoa que curte a fossa e lambe as feridas, ela faz isso porque ela se mantém neste pensamento que o diabo plantou. Deus não se importa com você, Deus não lhe ama, Deus não se importa com a sua vida, e a pessoa vai ficando o quê? Ali. Porque a única coisa que restou a ela é aquilo. Só que olhe como a Bíblia é maravilhosa. Alguém está entendendo até aqui? Diga amém. Eu quero ler o último texto e nós vamos orar. Deus falou com você essa noite, diga amém. Põe aqui para mim Ruth 4, de 13 a 17. Aqui a gente fecha. Aqui é a amostra do que Deus quer fazer na nossa vida. Ok. A Bíblia diz assim: assim Boaz casou-se com Ruth. Lembre-se, Ruth é a nora de Noemi, que voltou com ela para Belém. A Bíblia diz: tornando-a sua esposa, ele a conheceu intimamente e o Senhor permitiu que ela engravidasse e ela deu à luz um filho. Até aqui está falando de Boaz e de Ruth, que Deus usou para afetar positivamente a vida de Noemi. Ok. Aí a Bíblia diz: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor. Elas estão louvando a Deus, sim ou não? Bendito seja o Senhor, que hoje não é lá atrás o passado. Você não pode alterar o passado. O passado, como o nome diz, é passado. O passado é um filme que já foi gravado. Você não muda o roteiro, não muda atores. Pare de querer mudar o passado. Você só tem o seu presente para mudar. Você tem que mudar agora. Mas enquanto você for vítima, você não muda as coisas. Aí a Bíblia diz: bendito seja o Senhor que hoje não te deixou sem um resgatador. Quem era Boaz? Uma figura de Cristo. Diga comigo, Boaz era uma figura de Cristo. Por quê? Porque ele era um resgatador. O resgatador é aquele que serve pagando o preço pela sua vida. Alguém pode dizer aleluia? Boaz foi o cara que pagou as dívidas deixadas por Elimeleque, pelos filhos de Noemi. Ele assume Noemi, assume Ruth, paga tudo, banca tudo, porque ele é da família, é o resgatador. É a figura do nosso parente próximo, que é Jesus, o nosso irmão mais velho. Alguém está recebendo essa palavra? Hoje não te deixou sem resgatador, que o seu nome se torne famoso em Israel. Vamos lá. O novo resgatador na vida de Noemi. Quem é o novo resgatador na vida de Noemi? O menino vai restaurar a tua vida e te consolar na tua velhice, pois é filho da tua nora, que te ama e o deu à luz. Ela é melhor do que 7 filhos para ti. Aleluia. Verso 16, e Noemi pegou o menino, colocou-o no colo e passou a cuidar dele. Verso 17, as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Alguém pode dizer glória a Deus? Meu Deus, que tremendo! Uma mulher que não tinha marido nem filhos, agora tem em sua linhagem um rei. 2 vezes, num bom sentido. O rei que abre as coisas, que é o rei Davi, no sentido de que era a figura messiânica, o rei Davi. A Bíblia diz que Jesus seria da raiz de Davi. Aí a Bíblia diz que dessa mesma linhagem surge o Messias. Alguém pode dizer aleluia? Aí olha que coisa tremenda. Vamos lá. Noemi perde um marido. Deus dá a ela um resgatador. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor é pai dos órfãos e marido das viúvas. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, ela perdeu um marido. Diga comigo, ela perdeu um marido e Deus deu a ela um resgatador. Aonde está o resgatador? Ok. O resgatador de Ruth
abençoa Noemi, que é Boaz. Mas as vizinhas dizem, sabe quem é seu resgatador agora? Seu neto. Porque quando ele crescer, ele vai fazer o papel do seu marido, é ele que vai cuidar de você na sua vida. Quando você, se agora cuida dele, quando você estiver velhinha, é ele que vai cuidar de você. Ele é seu resgatador. Ele vai fazer o papel que era do seu marido, ou na perda do seu marido, seus filhos, que também morreram. Seu neto vai fazer isso. Alguém pode dizer aleluia? Ok, a Bíblia diz que Noemi não perde apenas um filho. Ela perde quanto? 2. Aí as vizinhas dizem assim, as amigas dela, você ganhou de Deus uma nora que te ama. Sua nora é melhor que 7 filhos. Diga comigo. Ela perdeu 2 filhos, mas ganhou uma nora que valia por 7. Você sabe como se chama isso na Bíblia? Restituição. Sabe como se chama isso na sua vida? Restituição. Sabe como se chama isso na sua vida espiritual? Restituição. Coisas que o passado lhe arrancou, lhe tirou, mas que se você aprende a viver o que Jesus está dizendo, pare de correr, pare de andar de um lado para o outro, sente, me ouça, seja meu discípulo, a minha palavra vai trazer para você cura na alma, eu vou trazer para você alívio na alma, eu vou tirar de você essas feridas e haverá na sua vida restituição. Mas apenas se você for o quê? Curado. Porque enquanto uma pessoa não é curada, nada aqui fora resolve, e quando se resolve o quê? Aqui dentro. Está claro até aqui, sim ou não? Está claro, sim ou não? Vamos botar a cereja aqui em cima? Eu amo sorvete, vamos botar aqui a cereja em cima do chantilly. Aqui, ó. Vamos lá. Diga comigo, perde o marido, ganha o resgatador. Que aqui no caso vocês entendem que o resgatador de Ruth era Boaz, mas o resgatador de Noemi, as vizinhas disseram, vai ser o seu neto. Ela perde 2 filhos, ganha uma nora que vale por quê? Por 7. Aí agora, vamos fechar o texto. Volte um versículo aqui antes, volta o verso 16. Ok. Olha que tremendo. A Bíblia diz, gritou as imagens, Noemi chorando, dizendo, saí daqui com mão cheia, repleta de alegria, mas o Senhor me fez voltar de mãos vazias. O que é que ela agora tem na mão? O que é que agora tem na mão? Um neto, que é o resgatador dela, que vai prover tudo para ela. Você está entendendo esse sentido aqui? Está claro isso ou não? Só que olhe, lembre-se que Noemi não só disse, eu voltei de mãos vazias, né? Ela diz assim, eu agora não sou mais uma pessoa feliz, eu perdi a felicidade, eu agora sou uma pessoa triste, amarga, sim ou não? Quando ela pega o menino no colo, ela está com os meninos nas mãos, sim ou não? A Bíblia diz que ela, a partir dali, passou a cuidar do menino, não Ruth. Quem cuida do neto é Noemi. Deus devolveu a ela o propósito e a alegria da maternidade. Noemi era feliz de novo, porque Deus devolveu a ela o propósito. Está claro isso ou não? Ela havia perdido lá. Ela era amarga, ela não tinha filhos e obviamente não teria netos. Então, Deus não... Sustentar ela já seria uma coisa fantástica, entendeu? Na velhice ela ser sustentada, mas Deus não fez isso, só isso. Deus permitiu que ela cuidasse do neto, para ela ter maternidade de novo. E as próprias vizinhas disseram, esse menino, Noemi, ela é seu filho. Ele é teu filho de novo. Alguém pode dizer aleluia? Diga comigo, o Senhor se preocupa com a minha felicidade. O que Deus não quer é que você seja feliz nos padrões do mundo, com o pecado, com os prazeres humanos. Esse tipo de felicidade Deus não quer. Mas Deus quer que você seja amargurado, meu irmão. Se você acredita nesse evangelho, eu não acredito. Eu acredito no evangelho que veio, não somente para me levar a uma eternidade com Cristo, mas enquanto eu estiver na terra, Ele me dá a vida abundante que Ele prometeu. Inclusive, liberar a minha vida de fardos da alma. Quantos querem ser livres, diga aleluia. Vamos ficar de pé e orar juntos. Deus falou com você essa noite, diga amém. Glória a Deus. Vamos então orar. Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Querido Espírito Santo, o Senhor está na sua casa. Esta é a sua casa, é a igreja. Aqui estão seus filhos e filhas.
E como foi ministrado hoje aqui, Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se vocês aprenderem de mim, se tornarem meus discípulos, pararem de correr e sentarem para me ouvir, então vocês encontrarão. Não encontrarão porque estão correndo, encontrarão porque pararam. Deram um stop, pararam para ouvir. Vocês encontrarão descanso para a vossa alma. Hoje eu oro para que o Senhor traga descanso à alma dos teus filhos e das tuas filhas. Porque, meu Deus, nós vimos na história de Noemi uma mulher que saiu de casa com tantas expectativas, com tantos sonhos, mas ela volta frustrada. E um coração amargurado afeta o rosto, afeta a vida. A maneira como vivemos é de acordo com o estado da nossa alma. Nós somos na vida felizes ou tristes de acordo com o estado da nossa alma. É a nossa alma que determina a nossa vida, não as coisas fora dela. Não são as circunstâncias, nem situações, nem pessoas. É o nosso coração que afeta a nossa vida. É como encaramos a vida. A vida é difícil para um coração aflito, mas a vida é cheia de alegria para um coração que tem felicidade. Meu Deus, em nome de Jesus, hoje eu oro para que os seus filhos resolvam as questões da sua alma hoje, pelo poder da tua palavra. Aqui está em nosso meio Jesus, o nosso resgatador, muito maior do que Boaz, muito maior do que Obed, o neto de Noemi. Que o nosso resgatador Jesus nos resgate hoje, nos tire de toda dor emocional, nos tire de toda ferida, de todo trauma, que hoje Jesus nos livre pelo poder do Espírito Santo neste lugar, que hoje possamos viver uma vida completamente liberta do fardo, porque estamos indo ao nosso resgatador, levando a Ele os nossos fardos pesados, levando a Ele o nosso cansaço, para que Ele nos livre para a glória do Seu nome, para a glória de Jesus. Amém e amém. Quando você pode dizer aleluia, aplauda forte ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aplauda forte ao Senhor. Amém. Ouça, eu já disse a vocês que nada na Bíblia é à toa. Diga comigo, nada na Bíblia é à toa. Estamos estudando a palavra e precisamos ler a palavra, buscar a palavra de Deus, mas com esse coração crendo que a Bíblia não é um livro qualquer. Ouça, eu disse para vocês que o resgatador do Antigo Testamento é uma figura de Cristo, porque Cristo é o nosso parente próximo, nosso irmão mais velho, que paga o preço por nós. Faz sentido para você ou não? Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Manso na Bíblia é alguém que tem força. O manso não é alguém fraco. Um líder não é alguém fraco. É alguém manso. Ou seja, ele controla o poder que tem, a força que tem. Você entende? Quem não tem força não pode ser manso. O manso, ele tem que ter força. A mansidão é o controle da força. É a força sobre controle. E humilde é aquele que, mesmo sendo alto, se inclina. Não haveria humildade se você já estava inclinado. A humildade é como Jesus. Ele, sendo Deus, se inclina assumindo a forma de servo. A ponto até de lavar os pés dos discípulos. Morre na cruz, está claro isso ou não? Então é comigo, Jesus é o servo. Você entende? Porque ele é manso e humilde. Ele tem força, mas ele controla a força dele. Ele é alto, mas se abaixa. Faz isso para quê? Para nos servir. Está claro isso? Você sabe o que significa o nome Obed, que é o neto de Noemi? Obed significa isso. Aquele que serve. A Bíblia não é muito linda? É perfeita demais. Todas essas figuras são figuras de Cristo. Aquele que serve. Amém? Quantos foram abençoados? Então vamos servir a Deus agora com os nossos dízimos e ofertas. Vamos trazer nossas ofertas ao altar do Senhor. Toda a igreja. Vamos plantar ofertas na casa do Senhor. Toda a igreja. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou.
seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Declare. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, em teus braços é sobrecarregados, o meu descanso. e eu darei descanso à sua alma. Em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Querido Senhor, não é correr mais, não é se esforçar mais, é aprender que a graça e a sabedoria nos dão enquanto descansamos em Ti, enquanto confiamos no Senhor. É primeiro te buscar acima das demais coisas. É confiar que o mérito é teu, a glória é tua, e que a sabedoria vem de cima, vem do alto, e que dependemos de Ti e não de circunstâncias. A nossa vida depende de Ti. Queremos hoje confiar as nossas finanças, nossos recursos em Tuas mãos, crendo que é o Senhor que nos prospera, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que provê todas as coisas. O Senhor agora mesmo está abençoando a obra das nossas mãos, nos dando paz e prosperidade, regando as nossas sementes para que elas se tornem uma colheita sobrenatural. Abençoa cada lar, cada casa, cada família, cada negócio, cada empresa. Que todos sejam abençoados, que todos tenham tudo o que precisam para terem uma vida em que não sintam falta de nada, para a glória de Jesus. Amém e amém. Alguém pode dizer aleluia? Ok. Vou pedir a Mamá, por gentileza, que solte o vídeo do anúncio. Prepare-se para uma aventura inesquecível, através do tempo Tá e da sem fé. A volta à Bíblia em 80 dias. Recomece, por gentileza. Venha embarcar nessa jornada épica conosco. Ver o mar se abrir e o impossível se tornar real diante dos seus olhos. Conhecer histórias de coragem, onde a proteção de... Prepare-se para uma aventura inesquecível, através do tempo e da fé. A volta à Bíblia em 80 dias. Venha embarcar nessa jornada épica conosco. Ver o mar se abrir e o impossível se tornar real diante dos seus olhos. Conhecer histórias de coragem, onde a proteção divina nunca falha. Aprender com as palavras de paz que transformaram o mundo para sempre. Venha sentir a profundidade de um amor que trouxe redenção e esperança a todos. Encontre o maior tesouro, a fé por meio da graça. A volta à Bíblia em 80 dias. Amém. Continua lendo a Bíblia. Ok, coloca aí para mim o aviso da postagem. Estamos vivendo esse momento da leitura bíblica e eu quero estimular a igreja. Ouçam, nós estamos lendo a Bíblia, estamos buscando ao Senhor na palavra e tem sido momentos maravilhosos. Eu estava conversando já aqui no início do culto com algumas ovelhas e todas estão relatando que estão amando esse momento com a palavra de Deus. É maravilhoso ler a Bíblia. Alguém pode dizer glória a Jesus?
Só que nós podemos também demonstrar esse amor pela palavra de forma aberta. Então, o que é que eu quero pedir para você? Que ainda essa semana, estou falando hoje, domingo eu vou falar novamente, que ainda essa semana você faça uma imagem ou com a Bíblia, ou com o texto que você destacou, ou com um versículo bíblico, e você faça esta postagem marcando a igreja, a Reina Igreja Oficial. Você vai fazer essa postagem no seu story e vai marcar a igreja. E vai colocar essas 3 hashtags. Eu amo a Bíblia, exercitando a minha fé e a volta à Bíblia 80 dias. Você vai colocar essas 3 hashtags na sua postagem. Agora, quando a postagem for feita e você marcar a igreja, a equipe de mídia ela vai repostar a postagem que você fez. Mas isso só pode ser feito de uma única maneira. Se o seu Instagram ele for aberto ao público. Se ele for privado, você obviamente pode fazer a postagem, ótimo, mas nós não poderemos repostar. Caso o seu Instagram seja aberto ao público, então a sua postagem será identificada pela equipe de mídia e será repostada no Instagram da igreja. Mas o principal motivo é demonstrarmos como igreja que esta casa ama a palavra de Deus. E nós não temos vergonha de publicamente demonstrarmos isso. Amém? Posso ouvir o amém da igreja? Então, ao invés de ficar postando bobagem, idiotice, posta sua Bíblia, posta um texto bíblico, um versículo, põe lá, marca a igreja e põe as 3 hashtags. Amo a Bíblia, exercitando a minha fé e volta à Bíblia em 80 dias. E com fé em Deus, no dia 5 de agosto, toda a casa estará encerrando no livro do Apocalipse, para a glória de Deus, amém? Para a glória do Senhor, esta casa vai do início ao fim, ninguém vai ficar pelo meio do caminho, amém? Glória a Deus, levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e a graça de Jesus, seu lindo Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com a sua vida, hoje para sempre, em nome de Jesus. Um beijo grande no seu coração e que a graça esteja com você. Igreja do Senhor, nos vemos domingo às 9 da manhã. Vem, marido e esposa, vem para a igreja, em nome de Jesus.